Voltamos a falar agora do aniversário da cidade de São Paulo, falando nesse momento agora com a imprensa o prefeito Ricardo Nunes. O contrato prevê mais de 100 milhões de investimento. Aqui a gente não tinha nem a escada rolante funcionando, problema nas pinturas, na parte elétrica, na parte de combate a incêndio. Foi feito todo um trabalho dentro de todas as normas que é dos órgãos de patrimônio histórico. Aqui é um prédio tombado. Então a gente fica muito feliz de comemorar os 472 anos, uma agenda bastante extensa. Daqui eu vou para Itaquera, inaugurar um complexo esportivo dentro do Parque do Carmo. Vai ter apresentação lá gratuita do Vintage, Esquadrilha da Fumaça. E na cidade inteira, esse trabalho importante do governo do estado, o Tarcísio com a gente, todos os equipamentos culturais gratuitos. Domingão Tarifa Zero, as pessoas podem ir em todo canto da cidade sem pagar nada e poder desfrutar de todos os equipamentos culturais gratuitamente, além das outras atividades que a gente tem discriminado lá no nosso site. Então é uma alegria grande poder comemorar o aniversário e dentro dessa festa tradicional estar aqui no Mercadão com o bolo. De quanto tem esse bolo? Uma tonelada? Meia tonelada. Meia tonelada de bolo feito aqui pela Jo e pela equipe, e junto com o pessoal aqui do Mercadão. Uma alegria poder estar aqui. Respondendo a perguntas dos jornalistas, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, lá do Mercadão, que também comemora aniversário hoje. Ele que fez um discurso há pouco, numa solenidade ali com as autoridades, e agora responde a uma coletiva de imprensa justamente sobre o aniversário da cidade de São Paulo. Pietra, a cidade de São Paulo ela está avançando muito, crescendo muito na questão do turismo. Então o Mercadão ele já tem uma tradição do consumo interno, das pessoas virem aqui e consumir, inclusive a minha esposa vem aqui, nós somos clientes. Mas o Mercadão, ele recebe muita gente dentro do circuito turístico da cidade. Nós recebemos ano passado 37 milhões de turistas. E os turistas, quando vão para uma cidade, mesmo que seja para fazer o turismo de negócios, mesmo que seja para fazer um turismo do entretenimento, de algum show, ele pega o roteiro de visitações da cidade para poder fazer. E o Mercadão tem isso, né? Todo mundo quer passar no Mercadão. Se você for em qualquer lugar do mundo, as pessoas conhecem o Mercadão de São Paulo. E você tê-lo aqui requalificado é algo super importante para a gente poder demonstrar para todo mundo que vem aqui da qualidade dos equipamentos de São Paulo. Então o Mercadão está inserido nesse contexto, né? Você imagina, 93 anos, é o quanto que ele contribuiu e vem contribuindo para o desenvolvimento de São Paulo. Então, dentro desse contexto, acho que é isso, a gente poder mostrar que São Paulo, que é uma das cidades que tem a melhor gastronomia do mundo, né? Ter o Mercadão municipal dentro desse contexto é fundamental. E a gente poder comemorar essa concessão. Eles pagaram mais de 100 milhões de reais na outorga fixa quando pegaram a concessão, tem mais de 100 milhões de investimento, tem outorga variável, toda a reestruturação do mercado. Isso demonstra também uma das formas do nosso governo liberal de fazer as concessões e PPPs, trazer o privado, aonde a prefeitura ela se desobriga de alguns gastos, o privado investe, melhora o equipamento, gera mais economia e fica bom para todo mundo, e é isso que é o resultado que a gente espera e que a gente está colhendo. Pergunta feita agora pelo repórter da Jovem Pan, Misael Mainetti, perguntando ao prefeito de São Paulo ainda sobre as comemorações do aniversário da cidade. Olha, Misael, eu estou acompanhando, inclusive compartilhei no meu story, na minha rede ontem. É impressionante a capacidade que ele tem de poder falar para as pessoas da importância que é a mobilização popular. Aquilo foi juntando de gente. A gente vê no primeiro dia aquele Lindenberg, né, cara imbecil, fazer aquela crítica tão infundada porque tinha pouca gente, e hoje ele sumiu, tá caladinho. A gente viu aquela multidão acompanhando o Nicolas. Aquilo representa a vontade da maioria popular, que é querer libertar o Brasil dessa quadrilha que tomou conta, libertar o Brasil dessa turma que está aí, que não faz uma boa gestão, cheio de escândalos, é escândalo com um monte de parente, é escândalo do sistema financeiro com o Banco Master, com um monte de gente envolvida em todos os órgãos, em todos os níveis. Então acho que o Nicolas, ele meio que foi uma válvula, um botão que apertou para as pessoas falarem: olha, acorda Brasil. Então eu queria aqui cumprimentar o Nicolas, parabenizar ele
pela iniciativa, pela coragem, andar aquilo tudo, porque tem que ter realmente muita fé, muita energia e muita convicção do que está fazendo. Eu queria não só parabenizar o Lima, mas como todos que participaram, estão participando dessa caminhada. Acho que a partir daqui a gente vai entrar em 2027 com outro governo. Vamos limpar essa turma do PT daí, demonstrar que o Brasil não aceita mais isso, esse monte de corrupção, essa falcatrua danada, um monte de coisas ajustando de um com o outro. A gente não aguenta, a gente quer trabalhar, a gente quer desenvolver, a gente quer poder fazer com que a riqueza do país seja do povo brasileiro e não de meia dúzia que são colados ali no governo e se beneficiam de tantos casos de corrupção. Alita, sem edição. Tudo bem, prefeito? Sem edição, Minas aqui. Primeiro, quero parabenizá-lo pelo trabalho que você tem feito. A São Paulo está bonita, está limpa. E é o seguinte, a São Paulo acolhe todo mundo. É uma cidade com 172 anos, muita imigração. É uma cidade que acolhe. Como o senhor vê essa imigração, né? Hoje aqui em São Paulo, o senhor falar um pouquinho melhor. Olha, São Paulo foi construído por conta de muita gente que veio de todo canto do Brasil e do mundo, né? Essa população toda tornou São Paulo a maior cidade da América Latina, inserida na quinta maior metrópole do mundo. Muito possivelmente você vai ter um parente muito próximo que veio de algum lugar, né? O meu pai veio de Portugal, a minha mãe de Minas, da minha esposa aqui, o avô veio da Itália, a mãe veio de Alagoas, Ceará. Dona Rita veio do Ceará. Ceará, Alagoas, tá tudo ali, tá tudo juntinho. Veio do Ceará. Então a gente tem hoje essa beleza de ser uma cidade que acolheu e que as pessoas contribuíram para a cidade crescer. E a gente tem hoje essa alegria de comemorar 472 anos, podendo dizer que é uma cidade acolhedora, uma cidade da oportunidade. É uma cidade que, se a pessoa vier para cá e tiver seriedade, for honesta e trabalhadora, ela vai se dar bem, ela vai arrumar um emprego, ela vai empreender, ela vai fazer aquilo que a pessoa busca como sonho. Então a gente tem aqui um território que é um território abençoado, né? Até que chama São Paulo. E até para falar um pouquinho da história de São Paulo é um apóstolo que se converteu, né? Saulo era um perseguidor. Saulo era uma pessoa que perseguia os cristãos, perseguia as pessoas. Quando ele fica cego e ele está naquela situação, ele se converte ao apóstolo Saulo, vira Paulo, apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo foi um dos evangelizadores mais importantes daquele período, fazendo com que a palavra de Deus se propagasse e que ele pudesse evangelizar muita gente, que ele pudesse levar a palavra da paz, do bem e do amor para muita gente. E é o que a gente quer, muitos Paulos, né? Que a gente possa ter, que se levantem muitos Paulos, levando muitas coisas boas para as pessoas, e que a gente possa almejar aquilo que todo mundo deseja, é ser feliz. Todo mundo aqui quer ser feliz. E para ser feliz você precisa ter paz, tranquilidade, né? Tirar esses bandidos que ficam roubando, Banco Master, essas bandidagens, INSS, filho de presidente, essa confusão toda. Se a gente puder tirar tudo isso e deixar esse potencial do trabalho, né? Do potencial do bem, do querer bem, do empreender, a gente vai melhorar mais ainda. Está próximo de acontecer ou é uma grande não? Eu acho que depende das eleições desse ano. As pessoas vão definir esse ano nas eleições se elas querem o que está aí ou se elas querem pessoas que tenham coragem e que não tenham o rabo preso para enfrentar essa situação. Essa a grande questão vai ser desse ano. As pessoas precisam entender que a gente tem que ter políticos corajosos, de bom caráter, né? E que precisam romper com essa situação. Não dá mais para ter PT, precisa tirar PT, a gente precisa ir para uma outra página da história. Olha, você pega acho que a primeira matéria de impacto foi da Malu Gaspar, de uma coragem enorme dela fazer aquela matéria. Quando a Malu Gaspar vem com aquela matéria e todo mundo da imprensa vai junto, trabalhando para poder desvendar coisas, desvendar falcatruas, a gente percebe e tem que fazer esse reconhecimento do trabalho fundamental da imprensa. Você não tinha deputados e senadores com essa capacidade de mobilização, com essa capacidade de fazer com que tudo isso viesse à luz. A imprensa teve um papel e está tendo um papel fundamental. E a gente precisa continuar tendo uma imprensa livre. A gente precisa continuar tendo uma imprensa que possa falar aquilo que é necessário.
uma imprensa que não seja ali submissa a qualquer tipo de governo. Então acho que a gente deve muito à imprensa. As coisas estão colocadas, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Agora vocês colocaram na mão da população. Eles vão votar em outubro, então cabe agora à população saber discernir, separar o joio do trigo, para a gente poder saber, como a imprensa trouxe, quem é a favor da população, quem não é, quem defende a democracia de conversa fiada, que na verdade é uma defesa de democracia para poder calar a boca de muita gente. Então está colocado, as coisas estão postas, é algo fundamental para o processo eleitoral, que as pessoas vão poder decidir. A gente tem a partir de 1 de janeiro de 27, um novo Brasil. Restrições? Restrições do governo atual? A gente percebe, você pega, por exemplo, quando você vê o Master, que roubou, uns falam 40 bilhões, outros falam 60 bilhões, seja lá quantos bilhões forem, ele usar milhões para poder pagar influenciador, né? Pagar milhões, o influenciador vai lá e pega 1 milhão, 2 milhões. As pessoas também precisam saber quem são esses influenciadores, que são os vendidos, né? Que acabam criticando o Banco Central para poder defender o bandido que é o Master, os envolvimentos desse Porcaro, né? Todo mundo que está envolvido, comprado, criaram ali uma grande quadrilha para roubar o nosso país. Então acho que as coisas estão postas, estão colocadas. As pessoas não são bobas, as pessoas sabem exatamente o que está acontecendo e o que é preciso mudar. Então quem veio com o bastão de defensor da democracia, a gente está percebendo agora que na verdade estava querendo ocultar muita coisa e estava querendo continuar um sistema criminoso que a gente não pode perdoar, e a gente tem que cobrar a solução disso. Nossa, prefeito, para encerrar, prefeito, hoje é aniversário de São Paulo, pode dizer que Vila Reencontro é um presente? Vila Reencontro, Domingão Tarifa Zero, transporte hidroviário. A gente tem muitos programas que nós fizemos para poder ajudar as pessoas. A Rede Cozinha Escola. Então São Paulo é uma cidade que tem um potencial econômico muito forte, mas São Paulo tem essa questão do social muito elevada, até por conta da minha origem, a origem da minha esposa, a gente poder realmente fazer ações para cuidar dos menos favorecidos. Acho que primeiro a oportunidade de emprego. Nós estamos com o menor índice de desemprego desde a série histórica, né? Porque também o governo não tem que ficar o tempo inteiro só carregando e tutelando as pessoas. A gente precisa dar uma mão para quem está numa situação dessa, para ela poder sair disso, trabalhar e ter sua autonomia e sua independência. A Prefeitura de São Paulo não tem interesse nenhum de ficar o tempo inteiro custodiando essas pessoas. A gente precisa dar ali as oportunidades. E as oportunidades, a Vila Reencontro é uma grande oportunidade. Lá ele tem a casa, tem assistente social, tem psicólogo, tem curso visualizante, tem oferta de empregos colocada, tem refeição, tem tudo o que precisa para se reestruturar e se reencontrar, para a partir dali ele poder tocar sua vida, como a gente tem aí mais de 1.000 pessoas que já passaram por lá, já conseguiram seu emprego, estão trabalhando. Então acho que isso é fundamental. Vila Reencontro é um presente para São Paulo, com certeza, que é um modelo de acolhimento exemplar que eu não vi no mundo, eu já pesquisei, não vi no mundo nada semelhante do ponto de vista da qualidade que a gente oferece. Tem lugar que até é bonito, mas não fornece alimentação. Tem lugar que é maior, mas não fornece os visualizantes. Aqui a gente tem tudo. A casa, os cursos, a alimentação, o apoio psicossocial, o apoio psicológico, para as pessoas realmente poderem se reencontrar e trabalhar e tocar a sua vida.